Sobre a cinemática, se você então for procurar num dicionário, num livro de física que eu peguei a Wikipédia, e você procurar o que é a cinemática, vai dizer lá que a cinemática é o ramo da física que se ocupa com a descrição dos movimentos sem se preocupar com suas causas. A parte que vai explicar as causas é a dinâmica, é a partir das leis de Newton. Na cinemática, nós não nos preocupamos com o que produziu movimentos, apenas vamos descrever. Então, conforme eu coloquei aqui, ainda me sinto aqui a mulher do tempo, às vezes eu não sei para que lado eu giro. Então, conforme eu coloquei aqui, a melhor definição da cinemática é que é a parte da física que vai descrever o movimento matematicamente sem se preocupar com as suas causas. E por esta razão é que muitos dos internautas têm dificuldade com a cinemática, não tanto pela cinemática, mas porque têm dificuldade em matemática. Tá? Essa definição eu acho a definição um pouco simplista, eu gosto de uma definição um pouco melhor, eu prefiro dizer assim. Cinemática é a parte da física que descreve os movimentos utilizando palavras, números, desenhos, gráficos, tabelas e equações. Definir dessa forma é mais amplo do que dizer apenas matemática, que fica parecendo que fica restrito a apenas equações. Muitos usuários têm dificuldade em resolver questões de física, que têm dificuldades em resolver equações. Mas você também pode resolver muitas questões pelo método gráfico, ou fazendo um esquema. Então, as palavras, números, desenhos gráficos, tabelas e equações, tudo isso é que a gente vai utilizar para descrever os movimentos. Por exemplo, aqui na tela, eu tenho um problema, que nós vamos resolver ele depois, na sequência. E este problema ele pode ser descrito com palavras e números, tal como está aqui, mas eu posso também expressar isso aqui através de um esquema. Nós faremos isso daqui a pouco. Nós podemos também expressar isso aqui através de um gráfico. Terão outros problemas que nós vamos expressar através de tabelas e outros problemas que nós vamos representar através de equações. Então, todo este conjunto é que vai nos ajudar a descrever os movimentos, sem se preocupar inicialmente com as causas que produziram os movimentos. Nós faremos isso quando formos estudar a dinâmica. Bom, eu não vou aqui dar todo o conteúdo de cinemática. Não, porque no site você já encontra 6 aulas discutindo várias dessas partes detalhadamente. Então nós já temos uma aula de velocidade média, que está uma aula muito boa, bastante acessada. Temos aula de movimento uniforme e uniformemente variado. Essas duas aulas estão razoavelmente boas, mas elas vão passar por uma revisão. Temos aula de vetores, que também está muito boa. A de queda livre e lançamento vertical ela está um pouco resumida, mas ainda assim dá para acompanhar. A de movimento circular está completa, porém os gráficos, os desenhos não estão tão bons assim, mas eu já estou trabalhando na reformulação. Brevemente todas as aulas terão a mesma qualidade da aula de velocidade média e de vetores, que são as melhores aulas, uma das melhores aulas que eu já produzi neste período. Então eu recomendo àqueles que estão com alguma dificuldade que acompanhem estas aulas. E se ficar com alguma dúvida, não hesite em usar o nosso fórum de discussões. Quem acessou o site fisicainterativa.com deve ter observado que na parte de cima tem lá o Tira Dúvidas Online. Este fórum é aberto, é público, qualquer pessoa pode acessar o fórum, qualquer pessoa pode encaminhar uma dúvida. Atualmente eu deixei Anderson Queiroz, um ex-aluno meu do IFBA, hoje estudante de engenharia da UFBA, como moderador. Anderson Queiroz se colocou à disposição para ajudar na moderação do fórum. Então Anderson é quem vai dar o primeiro suporte. Eventualmente, se eu ver a dúvida primeiro do que Anderson, eu posso responder também. E se tiver mais alguém querendo ser moderador do fórum, pode se colocar à disposição. A vantagem de ser moderador do fórum é que o moderador de fórum fica em contato diretamente comigo, então pode tirar as dúvidas muito mais rapidamente do que as outras pessoas. Inicialmente temos Anderson Queiroz, o fórum foi inaugurado na semana passada e temos apenas 15 usuários cadastrados. Eu gostaria que todos que estão assistindo essa aula, ao final desta aula, fizessem um cadastro no fórum. E se ficou com dúvida em alguma de nossas aulas, por favor, entre no fórum e participe. Bom, como eu não vou dar a aula aqui na íntegra, né, então nós vamos
já fazer um resumo da cinemática, apresentando as principais equações, e vou apresentar aqui o que eu chamo de raciocínio de resolução de problemas. Tá? Quase todos os problemas de física você deve atacar na sequência que eu estou apresentando aqui. Então, a primeira coisa que você deve fazer no problema é ler o problema com atenção. Não é apenas ler o texto. Você tem que saber ler. Você tem que imaginar a situação envolvida. Então, ler não é apenas decodificar as palavras que ali estão, mas é você imaginar a situação física que está envolvida. O segundo passo é, se você ler o problema com atenção, você vai traduzir este problema, as palavras, os números, em um esquema, em um desenho. Você vai fazer um desenho simplificado e vai interpretar a questão. Neste esquema, você vai destacar todos os dados que estão explícitos ou implícitos no problema. Então, dados explícitos são os números que aparecem lá. Dados implícitos são aqueles que dizem assim, considere um móvel que se desloca com velocidade constante. Velocidade constante, ele está dizendo para você que a aceleração é zero. Então, a aceleração zero é um dado que não está diretamente dito no problema, mas que está implícito e você obtém isso ao ler a questão. Terceiro, tente, ao interpretar a questão, identifique que parte da física ela se refere e escreva todas as equações que você se lembra sobre o assunto. O quarto passo consiste em você analisar qual das equações você deve utilizar. Então, você vai analisar, tendo as equações, tendo interpretado o problema, como você deve atacá-lo. Depois você vai montar as equações e tentar resolver para encontrar o que se pede. Quando você encontra um resultado em um problema de física, você não terminou o problema. É muito comum, você encontrou o resultado, olhou para o gabarito e marcou. E muitas vezes você marca e marca errado. Marca errado por afobação. É preciso que você interprete os resultados. Obter valores que são absurdos é muito comum. É muito comum você fazer um problema, encontrar um valor que é fisicamente impossível. Então, você tem que interpretar o resultado para verificar se ele tem coerência. Se ele tem coerência, é possível que você tenha feito tudo certo. Mas se ele não tem coerência, nem se levante a perguntar ao professor, professor, isso aqui está certo? Você já elimina, eu não posso encontrar um tempo que seja negativo. Isso fisicamente é impossível nesse mundo que nós vivemos. Então, tem algumas situações que você sabe que não pode ser, que aquele valor é um valor absurdo. Se é um valor absurdo, então você deve refazer o seu problema seguindo novamente os passos. Isso aqui não é receita de bolo, são dados bem gerais. E nós vamos fazer algumas questões aqui e mostrar que se você seguir esta sequência, vai te ajudar a resolver os problemas. A maior dificuldade que eu tenho visto dos internautas não é nem sequer entender os problemas, nem sequer entender os assuntos de física, mas é como resolver os problemas de forma adequada. E é neste ponto, que é a maior dificuldade dos internautas, que eu vou atacar. Bom, na sequência agora eu vou chamar o quadro virtual. No quadro virtual eu vou fazer um breve resumo da cinemática, escrever as principais equações e os principais conceitos, nada muito demorado. E na sequência a gente vai resolver 4 questões. Então eu selecionei aqui 4 questões. Tá? Essas 4 questões elas são voltando aqui. Sem querer aqui apertei um botão que não era para abrir. Tomando o pau da tecnologia. Verdinho fechou, ok. Voltando aqui para... Voltando. Então, nós temos 2 questões de velocidade média, uma questão de movimento retilíneo uniforme e uma questão de movimento retilíneo uniformemente variado. E com isso a gente termina a aula de hoje. Vamos primeiro para a revisão. E da revisão a gente vai, então, partir para a resolução de questões. Vou dar uma pausa, tá? Dar uma pausa aqui, perguntar, ver se alguém tem alguma pergunta no Twitter ou no Facebook. Deixa eu mudar aqui. E abrir
a internet e verificar se tem alguém com alguma pergunta. No Twitter não tem nada, apenas Anilago aqui no Twitter. No Facebook, deixa eu olhar. Não, ninguém tem nenhuma pergunta no Facebook. Tem Tiago aqui dizendo que gostaria de ser moderador de Química. Tiago Matos Araújo. Eu não tenho Química no fórum, mas é uma opção. Caio Cabral, boa noite a todos. Ana Carolina, Caio Cabral. Bom, ninguém tem nenhuma pergunta aqui. Não tem Química no fórum, mas é uma possibilidade. Não descarta essa possibilidade, embora o nome do site seja fisicainterativa.com. Temos 50 pessoas conectadas no momento. Então, vou chamar aqui o quadro virtual. E, mudando o modo de apresentação para quadro virtual. Pronto, aí está o quadro virtual. Agora, tudo que eu escrever aqui vai aparecer aí com a minha caneta. Vou, a partir de agora, usar o meu tablet. Quem ficar até o final da aula aí vai participar do sorteio dos CDs Física Interativa, tá? São 2 CDs, ou um CD a cada 30 pessoas que assistir, que estiver participando da aula. E eu vou apresentar para vocês aqui o meu estúdio Física Interativa, que fica na cozinha de minha casa, aí todo mundo já conhece. Então, a partir de agora vai entrar em ação a minha canetinha. Eu vou abrir aqui um novo arquivo. E a partir de agora, a tela de vocês vira um quadro e eu desapareço, porque o foco não é Paulo Vicente, o foco é o conteúdo de física. Então eu estou saindo de cena e nós vamos fazer agora aqui um breve resumo dos principais conceitos e equações de cinemática, como se estivesse num quadro real. Então, alternei aqui para o modo quadro virtual, que é um modo bastante interessante. E nós vamos começar, então, escrevendo aqui, caneta giz amarelo. Então, vamos lá. Nosso objetivo hoje é resolver problemas de cinemática. Nós já vimos que a cinemática é a parte da física que vai descrever os movimentos sem se preocupar com as suas causas. No estudo da cinemática, nós dividimos em algumas partes. Tá? A primeira parte é o conceito de velocidade média. Então, a velocidade média, aqui não vou fazer inicialmente a diferença entre velocidade escalar média e velocidade vetorial média. Vou trabalhar apenas com velocidade média, tá? Aqui como um conceito de velocidade escalar. Na aula eu faço essa diferenciação, o que é velocidade média e o que é velocidade escalar média. Nosso problema aqui é em uma dimensão e por esta razão a diferença entre vetorial e escalar ela é desnecessária. A velocidade média é definida como sendo igual à razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. A velocidade média, quando a gente trabalha, ela funciona assim. Então, dado um automóvel que vai sair de um certo ponto e vai para outro ponto, numa situação real, meu fusquinha aqui, ó, muito bonitinho meu fusquinha, numa situação real, esta velocidade ela nunca é constante. O automóvel sai do repouso, acelera, desacelera, até chegar no seu destino. Então ele vai ter uma velocidade que vai variar ao longo do tempo. O que eu chamo de velocidade média é a velocidade que, se mantida constante, então se ele manter essa velocidade o tempo todo, ele vai fazer o percurso no mesmo tempo do que aquele que fez o percurso acelerando e freando e por aí vai. Bom, não sei por que razão, meu desenho geralmente é mais bonito do que isso aqui, mas está travando. Meu computador está travando e a escrita não está legal. Essa letra não corresponde à minha letra. Ela não é tão feia quanto está aparecendo aí. E meu fusquinha não é tão feio quanto esse aí. Meu computador está travando, acho que eu estou com muitos programas abertos. Isso está dando uma trava aqui. Bom, então essa é a primeira equação importante.
A próxima equação importante é a equação que a gente utiliza no movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme é um movimento no qual a velocidade permanece constante. Se a velocidade permanece constante, quer dizer que é um movimento que não tem aceleração. Porque a aceleração é uma grandeza que indica a variação da velocidade, aceleração. Aceleração igual a zero. Então, no MRU, a velocidade é constante e a aceleração é nula. Tá? A aceleração indica a variação na velocidade. No MRU, nós temos basicamente uma equação, e esta equação ela é equivalente à equação da velocidade média. A gente pode escrever que no MRU, a única equação é ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Observe que esta equação aqui ela é obtida da equação da velocidade média apenas multiplicando o meio pelos extremos. Então, fazendo ΔS vezes 1 e velocidade média vezes ΔT. Como a velocidade é constante, eu não preciso me preocupar com a notação e escrever aqui velocidade média. Tá? Então, aqui apenas para testar, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui na frente do quadro. Mouse. Paulo Vicente, aqui eu. Bom, consegui. Bom, essa é a primeira aula, tá? Eu estou fazendo os testes aqui, estou à vontade para fazer os testes. Então, essa aqui é a expressão da velocidade média, tá? ΔS por ΔT. Se você multiplicar isso aqui, tá? ΔS por 1, velocidade média por ΔT, você vai obter a expressão de baixo, essa daqui. E como a velocidade é constante, eu não preciso escrever a velocidade média neste ponto. Basta escrever V. V vezes ΔT é igual a ΔS. Essa é a equação básica do MRU. Muitos professores costumam escrever esta equação aqui na forma aberta, que é escrever S igual a S0 mais VT. Lembrando que ΔS é igual à variação da posição. É posição final menos posição inicial. Estou me sentindo aqui a mulher do tempo do Fantástico, apontando para um lugar que não existe absolutamente nada. Adorei isso. Bom, esta é a equação básica do MRU, então vou desaparecer de novo, porque o que importa é o conteúdo e não Paulo Vicente, então está aí a equação básica do MRU. Já no MRUV nós temos 4 equações importantes. Tá? Primeiro, a característica principal do MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, alguns livros chamam de uniformemente acelerado, é que a velocidade varia, mas a velocidade varia uniformemente. Para a velocidade variar uniformemente, é necessário que a aceleração seja constante. Então, no MRU, a velocidade é constante. No MRUV, a aceleração é constante. Aceleração constante. Se a aceleração é constante, isto implica que a velocidade tem que variar. Mas a velocidade não varia de qualquer maneira. A velocidade varia uniformemente. Como assim a velocidade varia uniformemente? Vou dar um exemplo clássico, que é o caso da aceleração da gravidade. Se você solta um objeto na superfície da Terra e esse objeto cai, com o passar do tempo, a velocidade vai aumentando. Mas ela não aumenta de qualquer maneira. A velocidade aumenta uniformemente. Quer dizer que, como a aceleração da gravidade é igual a aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que depois que passar 1 segundo, a velocidade vai ser igual a 10 metros por segundo. Depois que se passarem 2 segundos, a velocidade vai ser igual a 20 metros por segundo. Como a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Conforme eu disse para vocês, aqui em fisicainterativa.com a gente não manda você imaginar nada. Se eu digo que uma bola cai, a bola tem que cair. Eu tinha esquecido desse detalhe e eu não fiz a bola cair. Então eu vou chamar aqui o modo de apresentação do Algodo, tá? E
O quadro virtual desapareceu. Mouse volte. Pronto. Eu tinha esquecido de chamar o quadro virtual. Fiquei um tempo escrevendo na tela aqui sem o quadro virtual. Olha, pois. Tudo bem, é a primeira vez que eu uso todos esses recursos em uma aula ao vivo. Ano passado estava bem diferente disso aqui. Vou chamar aqui o meu simulador de situações físicas. Vou carregar uma nova cena. E vou fazer o objeto cair. De uma certa altura. Então, vou desenhar uma bola aqui, ela vai cair de uma altura muito maior do que 100 metros. Então, vou inicialmente desenhar a bola ou a superfície aqui. Todo mundo vai visualizando a bolinha. Vou pedir ao programa para mostrar o gráfico, e ele vai me dar um gráfico aqui da velocidade em função do tempo. Qualquer objeto que eu desenhe na tela ele vai se comportar como se estivesse caindo da superfície terrestre. Então, eu apenas pausei a simulação para que ele não estivesse caindo, mas agora aqui ele já começou a cair. A visualização não está muito rápida, simplesmente porque eu afastei demais o problema. Deixa eu fazer isso de novo. Nova cena. Padrão. Então, se eu desenho um objeto aqui, ó, o objeto cai. Desenho outro objeto, o objeto cai. Desenho um objeto, ele pinga em cima do outro e por aí vai. Então, qualquer objeto que eu desenhe aqui no programa Algodo, ele vai interagir e vai fazer o que eu quiser que ele faça. O outro simplesmente não aconteceu porque eu aumentei o zoom demais. E quando eu aumentei o zoom demais, as coisas aconteciam e não dava para visualizar direito as coisas acontecendo. Então, deixa eu melhorar aqui o zoom estava muito alto. Aqui está bom. Diminuir aqui. Eu posso brincar jogando as coisas para cima. Daqui a pouco elas caem de novo aqui. Bom, olha lá, caiu, pronto. Agora eu vou pausar a simulação para que a gravidade não atue enquanto está parada a simulação. Vou desenhar uma bolinha e vou mandar cair de uma certa altura. Vou mandar agora que o programa me dê o gráfico da posição em função do tempo enquanto ele cai. Então observe aqui, ó, à medida que ele cai, a velocidade está aumentando. Mas observe que a velocidade não está aumentando de qualquer maneira. Esse gráfico mede a velocidade no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. Então, se passaram 62 segundos e ele está aumentando a velocidade aqui. 6,2 segundos, na verdade. E ele continua caindo, bate no solo, a velocidade cai e por aí vai. Eu ainda estou aprendendo a usar esse programa. Eu comprei esse programa ontem. Ontem de noite eu comprei a licença do software. Ele é fantástico, mas eu ainda não sei utilizar ele direito. Então, vamos voltar para a canetinha, porque essa canetinha eu já uso há mais de 12 anos. Foi só para apresentar o recurso que vai enriquecer bastante as nossas próximas aulas. Bom, dando prosseguimento, tá? Dando claro que é o MRUV, aceleração constante, velocidade varia de maneira uniforme. O MRUV tem 4 equações importantes, tá? A primeira equação importante é a equação da posição. Não vou deduzir aqui. Quem quiser ver a dedução dessa equação, assista a nossa aula de MRUV. É que ΔS é igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação da posição do MRUV. A segunda equação importante no MRUV é a equação da velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Esta é a equação horária da posição, esta é a equação horária da velocidade. A terceira equação importante, ela aparece quando você tira o tempo desta equação, isola e substitui na primeira. Você vai obter uma equação independente do tempo, que é a equação de Torricelli, que vai ficar v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS.
E a quarta equação importante é a equação que não aparece a aceleração. Você pode tirar a aceleração desta equação e substituir nessa. Você vai obter uma equação que não depende da aceleração. Você vai encontrar aqui ΔS dividido por ΔT é igual a velocidade final mais velocidade inicial dividido por 2. Ou seja, você vai encontrar que no MRUV, a velocidade média, que é ΔS dividido por ΔT, vai ser igual à média das velocidades. Velocidade final mais velocidade inicial dividido por 2. Estas são as 4 equações básicas do MRUV. Então, voltando aqui, Paulo Vicente na frente do quadro. Então, nós temos aqui então as 4 equações. A primeira equação é a equação horária da posição, onde você tem que lembrar que ΔS é S menos S0. A segunda equação é a equação horária da velocidade. A terceira equação é a equação de Torricelli, independente do tempo. Quando o problema não dá o tempo, não pede o tempo, você usa a equação de Torricelli. E a quarta equação é, geralmente, em problemas que não dá aceleração, não pede aceleração, você usa a equação da velocidade média. Velocidade média é igual à velocidade final mais velocidade inicial dividido por 2. A velocidade média é a média das velocidades no movimento retilíneo uniformemente variado. Essa é importante destacar. Recomendo então a vocês que anotem estas equações e nós vamos agora partir para a resolução de problemas. Vamos usar o raciocínio de resolução que eu citei anteriormente, juntamente com estas equações, e vamos resolver 4 problemas relativamente simples. Os 2 primeiros são bem simples, os outros 2 nem tanto assim, mas muitos dos internautas têm dificuldade. À medida que as aulas, eu vou pegando a manha de como usar esses recursos todos aqui, tá? Eu vou aumentar o nível das aulas em qualidade e em grau de dificuldade. O objetivo é que você seja aprovado em qualquer vestibular que você queira fazer, seja no Enem, no vestibular, UFBA, engenharia, onde quer que seja. Então a gente vai melhorar a qualidade à medida que o tempo for passando, tá? Então, vou agora partir para a resolução dos exercícios. Anota aí essas equações e ponto. Eu poderia ainda ser mais ousado e dizer que as equações da cinemática em uma dimensão, na verdade, são apenas essas 4. Então, se eu fosse mais ousado, dizer assim, apenas estas 4 equações que estão aqui atrás, só essas 4, resolvem todos os problemas da cinemática. Por quê? Porque se você lembrar do que eu disse anteriormente, no MRU a aceleração é 0. Então, se você botar a aceleração 0 aqui, você vai obter o que a gente tinha dito anteriormente. Se você botar a aceleração igual a 0, ΔS é igual a V vezes T, que é a equação do movimento uniforme. Então, estas 4 equações, e se você sabe o que significa o MRU, MRUV, resolve praticamente todos os problemas de cinemática se você souber aplicar em cada caso, se você souber interpretar cada caso. Vamos partir então agora para a resolução de problemas. Antes de partir para a resolução de problemas, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Vou abrir aqui o chat no Facebook e no Twitter. Temos 46 pessoas conectadas. 12 pessoas conectadas no Facebook. Tem gente saindo e voltando. Magno tá. Thiago Matos, valeu. Deixa eu ver aqui. Valeu, mas não foi. Deixa eu voltar aqui porque o pessoal está conversando e eu não acompanho. Então, Josiane Maria. No MRU significa dizer que a velocidade não sofre alterações. Uniformidade. Correto, Josiane. MRU quer dizer que a velocidade é uniforme. MRUV quer dizer que a velocidade varia uniformemente. Tiago Matos, se essa aula vai para o YouTube, sim, esta aula vai para o YouTube e vai ficar no site fisicainterativa.com. Tiago Matos disse que o PC desligou. Pronto. Ok. Beleza, então. Então agora a gente vai partir para a resolução de problemas. E no momento são 21 horas e 30 minutos e temos 44 pessoas conectadas, 44 guerreiros conectados aqui até o presente momento. Vamos então resolver 4 questões, tá? As 4 questões estão aqui. Tá? São 2 questões de velocidade média, uma questão de movimento retilíneo uniforme e uma questão de movimento retilíneo uniformemente variado.
Eu vou desaparecer, vocês não querem olhar para minha cara, vocês querem ver as questões resolvidas. E eu vou chamar... Cadê? Deixa eu fechar o Algodu aqui, porque ele está travando o meu computador. Ele consome muito recurso de memória e da placa de vídeo. Consequentemente, fica congelando minha tela. E por essa razão, minha letra fica aparecendo feia aqui. Quem já viu minhas outras aulas no YouTube, questões resolvidas, sabe que minha letra não é tão feia quanto está aparecendo hoje aqui. Está horrível.